Hoje é o dia de contar pra vocês como foi assistir O Amor Volta Pra Casa da Netflix. Será que a história compensou ou se foi uma bomba? Você vai descobrir depois da vinheta. Vem comigo! Estamos de volta, Doramas, e hoje eu conto pra vocês como foi a experiência de assistir esse dorama que chegou na Netflix com 12 capítulos. Finalizou agora lá na JTBC da Coreia e trouxe pra gente uma lição importantíssima sobre o peso na família a partir das suas escolhas e como isso vai refletir na vida de cada um dos membros dela. Sabe que esse dorama já teve a primeira fase e os primeiros 4 capítulos comentados aqui no canal. Eu vou deixar linkadinho para que você possa conferir, mas resumindo basicamente o teor da história, conta pra gente aí do protagonismo de Byung-jin e sua filha Mire, que tiveram uma grande briga porque o pai ele sempre investia em negócios que basicamente davam errado. A mãe, a Yeon, era uma mulher que sempre estava ali também tentando entregar mais para sua família, mas ela estava cansada dessa situação de sempre acabar na bancarrota por causa do marido. E não é com coisa errada que ele mexia não, Doramers. Olha só, chegou um momento que estava todo mundo de saco cheio dessa situação e este homem basicamente foi expulso de casa pela esposa e pela filha. É isso mesmo. A história de O Amor Volta Pra Casa conta pra gente essa jornada de redenção quando esse homem volta mais de 10 anos depois de tudo isso, agora cheio da grana. Obviamente essa história traz pra gente o perfil de pessoas que existem aí tipicamente na maioria das vizinhanças. Gente fofoqueira, chata, intriguenta. Na verdade esse é um ponto importantíssimo desse dorama. O que tem de gente chata e sem noção nessa história, e não é só na vizinhança não, até mesmo na empresa da Byung-mire, Doramas. E olha só, essa história promete entregar pra gente, na verdade prometeu entregar comédia de uma forma um tanto quanto diferente. Quando a gente fala de família, a ideia é que todo mundo viva dentro da casa e por isso tem até o título de O Amor Volta Pra Casa. Um dos primeiros mistérios que foram resolvidos é justamente a respeito do prédio simplesmente ter sido vendido para o Byung-jin, sendo que o dono antigo proprietário não queria fazer isso. Muitas pessoas desconfiaram que a culpa era do Mudin, que o antigo proprietário ele acabou sendo coagido para vender o prédio, mas não foi nada disso. Na verdade, o primeiro grande plot twist, essa reviravolta, acontece quando o dorama mostra pra gente que, na verdade, o proprietário antigo colocou fogo na própria casa. É isso mesmo, ele queria receber o dinheiro do seguro para poder ajudar uma filha que nunca pediu muita coisa para ele não. E agora, como ele estava mais velho, ele estava passando por necessidade, pelo menos é o que ela contou, ele se sentiu aí na obrigação de fazer alguma coisa, mas ele também não queria abrir muito mão do que ele tinha não. E a solução foi essa trágica e burra que acabou levando a vida dele. Com isso, Byung-jin já tinha conseguido comprar o prédio antes mesmo de acontecer. E olha só, Doramas, foi complicado o dorama conseguir diferenciar isso pra gente, como o Byung-jin conseguiu comprar e ainda assim o prédio acabou em chamas. Entretanto, a primeiro momento a imagem dele também estava limpa. Quando a gente fala do casal secundário da história, que é Byung-mire e do Tae-pyong, temos um importante detalhe. Tae-pyong, na verdade, também tem um segredo, um mistério que estava um tanto quanto claro desde o começo. Ele é filho do CEO da empresa onde a nossa protagonista, filha do Byung-jin, trabalha. Entretanto, o que acontece é que, na verdade, ele é irmão deste homem. Olha que loucura. Se o dorama vai trazer pra gente toda essa pegada de famílias disfuncionais, imagina só. Você, que é o filho mais velho, percebe que o seu pai teve uma família além de você e da sua mãe. E com isso gerou-se um outro filho fora do casamento. Para que a empresa ali, grande e que tinha uma forte influência na Coreia, não sofresse com todo esse burburinho, essa informação, o filho mais velho resolveu então adotar o próprio irmão. E a partir daquele momento o CEO da empresa, que era o pai, acabou passando os direitos para este filho mais velho, que agora também se tornou o pai do próprio irmão. Que loucura! Obviamente que com o tempo o Tae-pyong cresceu e descobriu que a mãe dele não era a mãe dele, que o pai era o próprio irmão. Ele não recebeu o amor da mãe enquanto ele crescia, mas recebeu muito amor do pai. Entretanto, isso acabou afastando ele desse próprio pai, que só queria ele muito bem e faria de tudo para que ele crescesse e fosse alguém.
admirava muito o filho porque, além de ser irmãos, eles se pareciam muito em vários aspectos. E ele queria que, de uma certa forma, a empresa continuasse na família. Por isso ele chamou o próprio irmão para poder participar dos negócios da empresa através de um estágio, Doramas. Obviamente, quem acompanhou a história viu que ele acabou sendo jogado na equipe da Byomirei, que sabia desse segredo por mera coincidência ali da própria história, e o CEO acabou confiando essa questão de trazer ele, tentar emergi-lo dentro da empresa para a nossa protagonista, que sim, não aceitou e continuou seguindo os seus serviços, ainda treinando o rapaz dentro dessa linha empresarial. Mas, convenhamos, ele só ficou o tempo de estágio porque isso gerou muito burburinho na empresa. E vocês sabem, não está muito longe da vida real não, porque o que existe dentro de algumas empresas aí de fofoca, falando sobre pessoas que conseguem cargos de liderança porque tem alguma ligação ali com alguém do poder, porque teve alguma jogadinha, conheceu alguém, até mesmo seduziu o outro, é fato de estar na boca do povo. Então o dorama usou disso de uma forma muito interessante, mostrando que nisso a Coreia também é meio que parecida com o Brasil. Mas depois que eles resolveram isso tudo, Byomirei, que disse que nunca ia namorar porque ela não gostava ali de ter essa presença masculina ali tão forte, identificada, porque ela já teve uma experiência muito ruim com o pai, acabou ali traçando uma vida com o Taepyeon, mesmo que de uma forma bem diferente. E eu já conto para vocês porque isso espelha, na verdade, o nosso casal principal, que é o Mujin e a Yeon. Depois que o Byung-Mujin teve a alma lavada a respeito do que aconteceu com o prédio que ele comprou para a própria família, nós começamos a observar que ele tinha um outro segredo de como ele conseguiu ter sucesso, ter dinheiro. E isso estava na boca do povo, principalmente das pessoas que já conheciam ele há algum tempo. E vejam só, doramas, esse é o tipo de homem que se humilhou do início ao fim deste dorama para ter um amor de uma mulher que, na verdade, também escondia muito sobre ela mesma. Porém o dorama mostra isso pra gente na virada da história, que acontece lá pelo capítulo 8, que inclusive carrega até esse fardo no próprio título, que é o momento da virada, o momento da mudança, onde tudo começa a dar certo. Teoricamente, né, doramas? Porque, convenhamos, Byung-Mujin conseguiu mostrar pra gente como ele sempre se importou com aquela família, que ele amava a esposa, filha e filho. Entretanto, a esposa já tinha dado checkmate nele. Olha, se você fizer alguma coisa que rua com o nosso processo, com o nosso negócio, já sabe, acabou. Ele, de uma certa forma, acabou caindo aí na lábia de um homem que mexia com negócios, prometeu ele de fato que ele teria um empreendimento interessante em uma nova área. Então ele pegou o dinheiro, alugou um outro lugar, depois que ele soube que o prédio onde eles tinham um restaurante ia dobrar o valor do aluguel por causa do sucesso que estava fazendo com os clientes. Então ele não fez isso simplesmente porque ele tirou da cabeça dele, não. Ele presenciou algo de fato e queria ajudar. Entretanto, o gato caiu num golpe. É isso mesmo, como se não bastasse o tanto de insucesso que ele teve pela vida, ele que sofreu uma lesão e acabou sendo afastado de jogar beisebol porque ele era um atleta de milhões, acabou aí caindo nesse infortúnio consecutivo de mancadas quando a gente fala do sucesso empresarial, doramas. E sim, isso fez com que ele acabasse perdendo de fato o amor da sua família, que não estava aguentando mais a pessoa que ele tinha aí se transformado, e fez com que ele quisesse vingança. No final das contas ele procurava vingança contra esse homem. Na verdade ele queria só recuperar o dinheiro, mas isso acabou se transformando em uma vingança. Ele descobriu que esse homem estava praticando golpes com outras pessoas e acabou se mudando para a Tailândia. Obviamente ele foi para lá e gastou muitos anos da sua vida aí tentando descobrir o que aconteceu com este homem e pegar o seu dinheiro de volta. Me devolve meu dinheiro. Esse era o lema dele. E sim, doramas, ele teve a ajuda de outras pessoas que também foram lesadas. Na verdade, uma mulher que também conhecia o time dele e era muito fã das jogadas dele enquanto esportistas lá na Coreia, e confiou nas mãos dele essa vingança também. Olha só, ele conseguiu pegar esse homem, mesmo que a sua masculinidade teoricamente estivesse em xeque, porque até de salto alto o gato andou, e a gente descobre que este homem, apesar de ter dado golpe em várias pessoas, ele tinha ficado riquíssimo, milionário, e ostentava muito dinheiro. Esse mesmo dinheiro que estava em um dos prédios que ele tinha comprado lá na Tailândia. E foi aí que, quando ele entregou, o Byung-Mujin pegou este homem que tinha dado golpe em muita gente na Coreia e entregou para a mulher
mulher que também era riquíssima e que tinha sofrido porque este homem tinha seduzido a filha dela, é uma história dentro da história para contar toda essa treta, doramas. Byung-moon, ele não pegou o dinheiro de volta. Na verdade, a mulher que era riquíssima deu mais de 4 bilhões de wons para ele, muito dinheiro. Ou seja, o dinheiro simplesmente caiu no colo dele. Ele não tinha feito maldade, ele não se aliou com gangster nem nada disso, foi simplesmente aí ir até o fim com uma vingança e ser recompensado financeiramente com isso. Então, ele voltou para a Coreia, fez o contato com aquele contador que acabou administrando melhor o dinheiro dele, conseguiu investir e não precisava teoricamente trabalhar mais. Se ele quisesse trabalhar, seria por hobby, e o dorama mostra isso pra gente. Mas a personagem mais emblemática e que o dorama diz com todas as palavras que é a vilã é a Yeon, é isso mesmo, a mãe. E vamos combinar que a JTBC consegue explorar isso de uma maneira tão incrível pra gente, assim como foi em The Good Bad Mother ou Uma Boa Mãe Ruim, que também tem resenha aqui no canal e você pode conferir, olha só. A Yeon diz que o grande sonho da vida dela, quando ela abriu aí a letra, jogou todas as cartas na manga e falou pro Mudinho: olha, eu queria ter namorado pelo menos uns 20 caras. Você foi a opção que eu escolhi porque você era um homem de sucesso e tinha um futuro promissor pela frente. Imagina só, ela ser casada com um dos melhores jogadores de beisebol lá da Coreia. É isso que ela queria. Na verdade, ela sempre quis muita coisa, sempre exigiu muito. Ela queria viajar, ela queria namorar, ela queria fazer de tudo um pouco. Mas na verdade ela acabou fazendo justamente o que ela não queria, ser mãe. Olha que loucura, doramas. E sim, depois que ela casou, engravidou no Mudin e aconteceu simultaneamente o fato dele ter uma lesão e acabar sendo afastado de jogar beisebol, o mundo piorou porque ela também teve que colocar um pouco ali a mão na massa e ajudar a sustentar a sua família. Com essa consequência e essa constante de insucessos do Mudin, ela já estava de saco cheio e não aguentava mais essa situação. Porém, ela também não conseguia colocar ali como uma pessoa responsável pela família. E foi aí que entrou a transferência de responsabilidade de ter ali alguém provedor da família para a Mire, que estava saindo do ensino médio. Basicamente, jogou a bomba na mão de uma adolescente que já estava sendo envenenada há algum tempo contra o pai, porque essa mãe colocava tudo para fora com a filha. Então imagina, ela já estava com o psicológico meio abalado, já estava com a cabeça cheia de falas negativas a respeito do próprio pai. Então a pá de cal em cima do Mudin foi justamente essa: olha, o último sucesso, ou na verdade o último insucesso, vai tirar você dessa família que vai seguir muito bem sem você. E foi isso que aconteceu, doramas. Uma história escrita de forma brilhante, que entregou sim comédia, apesar de tantos personagens chatos, e conseguiu mostrar pra gente que na verdade a grande vilã não queria responsabilidade, ela transferia para todo mundo, até mesmo a verdade de conseguir manter a sua família, entre muitas aspas, né, doramas. A virada de chave do dorama mostra pra gente essa verdadeira personalidade dela, que é manipuladora, que é uma pessoa que gosta de tripudiar em cima dos outros se for necessário para mostrar que ela está por cima. Vídeo capítulo onde o Budin encontra-se com outros amigos que não sabem que na verdade hoje ele é um homem de sucesso, mesmo que ela tenha que mentir, mostrando que está junto com o Mudin. Porque assim, dorama, se for necessário uma mentira para mostrar que ela está por cima, assim a gata vai fazer, e ela faz isso como se fosse uma coisa natural, com um sorrisinho no rosto. Olha que legal. Continuando a história, nós percebemos que ela acabou também manipulando a própria Mire, porque ela gostava do Mudin e queria viver com ele. Entretanto, ela estava sendo pressionada contra a própria filha a escolher um dos dois, na época que a Mire não tinha resolvido nada com seu pai e estava contra ele desde o início. Na verdade, essa menina sempre amou muito o pai, o pai sempre batalhou por ela, mas como ela estava envenenada a respeito dele, ela ficou ali lutando pela própria mãe com unhas e dentes, mesmo que se fosse necessário colocar essa mãe ali para viver como uma pessoa privilegiada, porque a própria história dela, na verdade, o que o dorama conta pra gente é que essa mãe tentou ser vítima da própria história, porém, ela que escolheu tudo. O marido, ela escolheu ter filhos, e também quando o marido foi posto para fora de casa, ela foi condescendente, então ela estava simplesmente colhendo aquilo que ela plantou, porque família na verdade deve apoiar uns aos outros, e o dorama deixa essa mensagem claríssima pra gente do início ao fim. Lembrando, doramas, é uma história de comédia, apesar de ser um clima assim tão denso entre os personagens,
E sim, depois que ela resolve colocar a Mire pra fora de casa porque ela queria ficar com o Mudin e a Mire não aceitava, é isso mesmo. Ela faz parecer como se fosse tudo normal. Ela manipula algumas pessoas para poder colocar uma casa, na verdade, um mini apartamento, tipo uma kitnet pra Mire, toda arrumadinha, com o apoio do irmão, com o apoio da melhor amiga, e simplesmente afasta a filha. Mais ou menos assim, você tá me incomodando? Sai fora, eu sei o que eu tô fazendo. E ela deixa isso muito claro quando a Mire encontra uma carta e percebe que na verdade ela nunca esteve no mesmo nível que a mãe. Mesmo que ela tivesse que manter a casa, mesmo que ela tivesse que manter a família, a mãe é que na verdade teria sido a pessoa responsável por sustentar todo mundo emocionalmente e cuidar da casa, Doraemon. Colocando mais uma vez essa mãe que sofreu muito em um pedestal. E o melhor de tudo, Doraemon, é perceber que de forma velada as duas ficam tentando ali mostrar para a outra que estão muito bem felizes, mas elas sentem falta sim uma da outra. Nem tanto da nossa protagonista, porque a mãe, na verdade, o que ela queria fazer depois daquele momento era justamente nada. Ela queria ficar de boa, tranquila, sem preocupação, sem se responsabilizar por ninguém, e ela conseguiu. E o dorama ainda mostra pra gente que a gata foi recompensada dentro do seu próprio sonho de ser alguém famoso, ter notoriedade, porque ela conseguiu fazer comerciais de TV mostrando que sim, depois de tudo o que aconteceu com ela, ela poderia ser feliz do jeito que ela queria, Doraemon. E olha só, teve ainda o grande trunfo final do dorama, que era o filho mais jovem, aí do nosso casal que ficou de escanteio o tempo todo. Ele cresceu sem uma explicação digna e plausível sobre a separação dos pais. Ele sofreu bullying, mas ninguém sabia disso. Na verdade, ninguém estava nem aí por ele. Era o mais manipulado de toda a história, até que por fim ele descobriu, assim como todos os membros da família, que a solução para poder viver bem era se afastar das pessoas que são tóxicas, porque sim, praticamente todos os membros daquela família são tóxicas. Mudin, que era um homem que se rastejava pelo amor da própria família, a Mire, que se sentia altiva, mas na verdade não tinha pulso firme para nada, e a grande manipuladora da história. E sim, Doraemon, no final das contas ninguém acabou morando com ninguém, cada um ficou aí praticamente na sua casa, mostrando pra gente que a ideia do dorama é: você não pode se curar no lugar onde você foi ferido, entregando pra gente esse plot twist, apesar de talvez no futuro que o dorama não mostra, que eles vivam junto como uma família, mas isso não aconteceu. História que entrega pra gente lições interessantíssimas, e eu quero saber de vocês, gostaram desse dorama? Olha, apesar de às vezes parecer um pouco aí arrastado, a história entregou bastante. E eu conto com vocês no próximo vídeo, porque em breve estaremos de volta com muito mais doramas. Até a próxima, um grande abraço pra todos e tchau!